A história das cidades da Romênia de hoje foi escrita em capítulos separados, estando intimamente ligada à história das épocas em que foram erguidas e aos habitantes que as construíram. Embora a língua e a cultura, as tradições e o folclore sejam os mesmos em todo o território do país, se julgássemos apenas pelas fotografias ou imagens filmadas, teríamos descoberto duas Romanias, de um lado e do outro dos Cárpatos. Ao norte, as cidades da Transilvânia ainda carregam a marca da civilização imperial, da qual fizeram parte por vários séculos. Erguidas sobre as ruínas das antigas fortalezas romanas, são construídas segundo o mesmo padrão, mas em escala reduzida, como a fortaleza de Viena ou de Budapeste. As suas paredes parecem não sofrer nem mesmo com a asfixia provocada pelos bairros dormitório construídos durante o período comunista em todo o território da Romênia. Ao sul dos Cárpatos, onde a lei otomana proibiu os habitantes de fortificarem seus assentamentos, as cidades se desenvolveram segundo outra matriz. Desprovidas de muros, as cidades fora do Arco dos Cárpatos se expandiram organicamente, horizontalmente, com os bairros povoados de acordo com a afiliação a corporações e paróquias. As cidades deveriam se assemelhar àqueles que as habitavam. Infelizmente, toda a Romênia é um palimpsesto gigantesco, cujas camadas iremos descobrir juntos. Fundada pelos teutões, no local de um assentamento mais antigo, Brassóvia, chamada pelos germânicos de Coroa, ou a Cidade da Coroa, foi fortificada sob a supervisão do rei Sigismundo de Luxemburgo, que transformou o pequeno assentamento na Fortaleza das Sete Bastiões. No total, as muralhas da Fortaleza de Brassóvia tinham 3.000 metros de comprimento, eram altas de 12 metros e grossas de até 2,20 metros. Hoje, apenas 6 bastiões permanecem, 2 no lado sul e 4 no lado noroeste da fortaleza. A cidadela tinha 4 torres externas, a Torre Negra, a Torre Branca, a Torre dos Sapateiros, a Torre dos Cutelaria e, numa fase inicial, a Quinta, ou seja, a torre, localizada no lugar da cidadela de hoje. Um dos monumentos mais representativos da arquitetura gótica na Romênia é a Igreja Evangélica, mais conhecida pelo nome de Igreja Negra. Foi construída por volta do ano 1380 por arquitetos e mestres germânicos. Erguido segundo o modelo das igrejas de tipo nave, o edifício possui 3 naves de igual altura, com 89 metros de comprimento e 38 metros de largura, pode acomodar aproximadamente 5.000 fiéis. Parcialmente destruída pelo grande incêndio de 1689, foi reconstruída com a ajuda de mestres vindos de Danzig. O nome atual Igreja Negra se deve às marcas deixadas pelo incêndio. A Praça do Conselho é o coração da antiga cidade, ainda cercada, em alguns lugares pelas muralhas originais da fortaleza. Os edifícios lembram a herança alemã da região. A praça é cercada por lojas, cafeterias e restaurantes. Perto da praça, você pode pisar na rua mais estreita da Europa, a Rua Sfori.
Separadas por apenas 1,30 m uma da outra, as casas da rua Esfori têm portões muito antigos, que merecem uma olhada mesmo que rápida. A praça é dominada pela Casa do Conselho, um edifício emblemático de Brașov. Mencionada pela primeira vez em 1420, aqui funcionou a sede administrativa da cidade. A atual aparência barroca e a torre alta se devem à reconstrução após o grande incêndio. Na fachada do edifício, logo acima da entrada, pode-se admirar o antigo brasão da cidade. Fora das muralhas da fortaleza, você encontrará um bairro construído pelos comerciantes romenos, com pequenas casas apertadas para aproveitar ao máximo o espaço, feitas para resistir, portões baixos, com portas fortes, ruas onde até um carro se move com dificuldade, igrejas imponentes, cruzes e pequenas capelas espalhadas por qualquer caminho que você seguir. Chamado Chei, o antigo bairro romeno é hoje uma parte importante da cidade de Brașov. Após a revogação dos privilégios dos saxões pelo imperador José II, no século XVIII, as portas da cidade são abertas para os comerciantes romenos. Entre 1784 e 1787, é construída a Igreja Ortodoxa Grega da Santíssima Trindade, com as doações generosas dos comerciantes romenos e gregos, assim como das grandes famílias de nobres da terra romena que estavam em exílio em Brașov. Fundada imediatamente após a metade do século XII por colonos saxões, Sibiu é mencionada pela primeira vez sob o nome de Sibinium, em 1191, em um documento eclesiástico do Vaticano. A primeira atestação documental em forma de Hermannstadt data do ano de 1223. No ano de 1241, foi atacado, conquistado e parcialmente destruído pelas hordas mongóis. Os 100 sortudos sobreviventes começaram a reconstrução e a fortificação da cidade. No final do século XVI, após a construção da quarta centúria de fortificações, a cidadela às margens do Sibim era tão grande quanto Viena. Se, em geral, as cidades eram construídas em torno de uma praça, Sibiu se orgulha de ter 3 praças. Praticamente 3 pontos centrais: a Praça Grande, a Praça Pequena e a Praça Uet. A terceira elevada das 3 praças históricas do burgo foi a Praça Huet, nomeada assim em homenagem a um comite renomado por sua contribuição nas áreas da religião e da educação, Albert Huet. A igreja, evangélica, domina a Praça Huet, especialmente por sua torre de 73 metros com 7 níveis, a mais alta da Transilvânia. O órgão da igreja, com quase 85 registros e 6.000 tubos, é o maior do sudeste da Europa. No século XVI, a Praça Grande tornou-se o centro da fortaleza. As assembleias públicas, assim como as execuções, ocorriam aqui, à vista da multidão. Durante centenas de anos foi chamada de Grosser Ring, ou Grosser Platz. Entre as guerras foi chamada de Praça Rei Ferdinand. Os comunistas a nomearam Praça da República, e desde 1990 voltou ao nome original. A lateral norte da praça é dominada pela Igreja Católica Romana, erguida pelos jesuítas entre 1726 e 1733. A igreja tem um único corpo central sustentado por 12 colunas redondas. Em 1777, o pintor austríaco Franz Anton Steinwald
decora a parede atrás do altar principal com a mais importante frescante barroca de Sibiu, Santa Maria com o Menino Jesus. Ao lado da Igreja Católica Romana, no canto noroeste, encontra-se a Casa de Crédito, uma bela construção de 1905, projetada no estilo Art Nouveau, que atualmente abriga a prefeitura. Em frente à prefeitura, o Palácio Brukenthal, uma joia em estilo barroco, concluído em 1785, é o edifício mais representativo de Sibiu. Se a Praça Grande era cercada pelas residências suntuosas dos patrícios de Sibiu, a Praça Pequena pertence aos comerciantes e artesãos da guilda, com os arcos no andar térreo, abobadados e curvados, com arcos semicirculares, sustentados por suportes, pintados em cores vivas, e as antigas casas dos comerciantes são verdadeiras joias arquitetônicas. Sighisoara, a única cidade medieval ainda habitada da Europa, é mencionada pela primeira vez em 1280, sob o nome latino Castrum Sex. 18 anos depois, aparece a primeira menção do nome em alemão, exposto porque em 1431, em um documento da chancelaria do senhor Vlad Dracul, aparece também o nome romeno de Sighisoara, a cidade situada no rio Chais. Arquitetonicamente, Sighisoara é uma combinação de elementos góticos, renascentistas e barrocos. As 14 torres de defesa das principais corporações eram construídas, defendidas e reparadas pelos artesãos. Massivo e impressionante, a Torre do Relógio, também chamada de Torre do Portão, é a única que não esteve sob a responsabilidade das guildas. Funcionou como conselho da cidade até 1556 e depois, sendo o principal ponto de acesso à cidadela, abrigou um corpo de guarda. Com 64 metros de altura, é famoso pelo seu mecanismo de relógio. No início do século XVII, a torre recebeu um relógio reformado em 1648 por Johann Kirchel, projetado, segundo a moda das cidades da Europa Central, com estátuas de madeira que representavam os deuses romanos que personificavam os dias da semana. O telhado da torre adquiriu sua aparência atual em 1894, quando a antiga cobertura foi substituída por telhas esmaltadas multicoloridas. A lenda diz que em Sighisoara nasceu Vlad Tepes, o futuro governante da terra romena. Um pedaço de afresco da Casa Paullini, hoje conhecida como Casa Vlad Dracul, nos apresenta um personagem vestido com roupas suntuosas, bizantinas. Vlad Dracul, pai daquele que se tornaria a fonte de inspiração para o famoso personagem de Bram Stoker, Drácula. No entanto, está documentada apenas a passagem do governante por Sighisoara no ano de sua morte, 1476. A cidade situada no Someșul-Mic atrai pelo seu pitoresco amálgama de culturas, sendo formada por 3 triângulos distintos, germânico, húngaro e romeno. Cluj se desenvolveu no local da antiga povoação Napoca. Como cidade medieval, Cluj é atestada documentalmente desde os séculos XII e XIII.
Após a dizimação da população durante a invasão mongol, grandes grupos de colonos saxões se estabeleceram aqui, com a população da cidade sendo predominantemente alemã até o século XV. Como recompensa, pela fé dos saxões, em 19 de agosto de 1316, a povoação é elevada ao status de civitas. Por meio do privilégio concedido pelo rei Carol Robert de Anjou, a Praça da União, a maior em tamanho entre as antigas praças do sudeste da Europa, é dominada pela Igreja de São Miguel, um monumento de arquitetura gótica do século XV. A torre neogótica é uma construção mais recente datada de 1860. Em frente à catedral, no centro da Praça da União, encontra-se a estátua equestre de Matias Corvino, rei da Hungria entre 1458 e 1495. O conjunto estatuário inaugurado em 1902 é um dos monumentos distintivos da cidade e foi realizado pelo escultor Janusz Fodrus, cuja maquete ganhou o Grande Prêmio na Exposição Mundial de 1900 em Paris. O Palácio Banfi, o edifício em estilo barroco localizado no lado leste da praça, abriga hoje o Museu Nacional de Arte. Foi erguido entre os anos de 1774 e 1785, segundo os planos do arquiteto Johann Eberhard Blaumann. A fachada principal possui uma loja no andar com colunas jônicas, decoração escultural dos contornos das janelas, e a balaustrada na base do telhado é decorada com estátuas e urnas. O edifício foi a residência do governador da Transilvânia. Nas proximidades erguem-se outros, 2 edifícios notáveis, os palácios do status romano católico, construídos no final do século XIX em estilo eclético. Os edifícios gêmeos guardam a entrada da rua Iuliu Maniu, uma raridade arquitetônica, uma rua em espelho, única na Europa. Cada casa é a imagem da que está do outro lado da rua, desde a estrutura e forma até os detalhes arquitetônicos, esculturas ornamentais, portões e as grades das janelas e varandas. A Catedral Ortodoxa de Cluj foi erguida no período dos anos 1920 e 1930, imediatamente após a união da Transilvânia com a Romênia, em estilo tradicional romeno. A cúpula central, concebida segundo o modelo da Catedral de Santa Sofia de Istambul, é cercada por 4 torres menores. O Teatro Nacional, erguido no início do século XX, é um dos monumentos mais representativos do estilo Secessão. A fachada principal é flanqueada por 2 torres coroadas por um quadriga puxada por leões, que carregam personagens simbólicos. Oradea foi um importante centro militar e administrativo desde a Idade Média, nos séculos XIII e XIV. A cidade é rica em monumentos de arquitetura. A Catedral Romana Católica do século XVIII, a maior igreja em estilo barroco do nosso país, e o palácio com 365 janelas, que é o antigo Palácio Episcopal, também construído em estilo barroco, no século XVIII. Igreja com Lua, Catedral Ortodoxa do século XVIII. A Cidadela de Oradea. A Catedral Romano-Católica foi construída segundo os planos do arquiteto Franz Anton Hillebrand, entre 1750 e 1779. No interior podem ser admiradas frescos realizados por Johann Nepomuk de Praga. A Igreja com Lua, Catedral Ortodoxa construída entre 1784 e 1790, segundo os planos de Jacob Eberhard.
É famosa devido à esfera do campanário que representa as fases da Lua. O mecanismo desta esfera data do final do século XVIII. No início do século XX, o estilo secessionista se espalhou em Oradea. O Palácio Vulturul Negru, construído entre 1907 e 1908 pelos arquitetos oradeanos Comor Marcel e Jacob Dej, é a mais bem-sucedida exemplificação deste estilo. O edifício é de cantos, com um andar térreo alto e 4 andares, formado por 2 corpos, entre os quais se encontra um corredor envidraçado. A fachada principal voltada para a Praça da União é assimétrica, formada por 2 grandes corpos desiguais, que revelam melhor o estilo Secession. A fachada do corpo na Rua Independência é mais ordenada e sóbria. O vitral Jugendstil com a águia negra, que se tornou um emblema do conjunto, foi executado em 1909 no ateliê oradeano Blaumann. A aparência atual da cidade é o resultado de uma longa tradição de planejamento urbano moderno, iniciada com a chegada dos Ustriecilor. O centro, localizado na antiga cidadela, foi remodelado com praças e ruas retas. Predominantemente, o estilo barroco de influência vienense foi utilizado. Uma das praças mais bonitas da Transilvânia, a Praça da União, ou Dom Praça, é um museu de arquitetura barroca cercado por edifícios imponentes. A variedade dos volumes construídos e a assimetria dos edifícios dominantes diminuem a rigidez do plano retangular da praça. A Catedral Romana Católica, Domul, foi construída segundo os planos do arquiteto vienense Fischer, por mestres Timișoreni entre 1736 e 1774, no estilo do barroco vienense. No meio da praça está o monumento da Santa Trindade. Conhecida pelos locais como a Estátua da Peste, foi descoberta após a epidemia de peste de 1737 e 1739 e foi recentemente restaurada com apoio alemão e austríaco. No final do século XIX, as antigas fortalezas e espaços militares foram demolidos e substituídos por bulevares e novos bairros. Em 1904, o jovem arquiteto Laszlo Sechay remodelou a área central e introduziu os estilos Art Nouveau, Secessão e eclético na paisagem urbanística da cidade. Graças a ele, a arquitetura industrial também se delineou. O último movimento arquitetônico que influencia a antiga cidade é o romeno. O melhor exemplo é a catedral, realizada em arquitetura tradicional romena, no estilo moldavo. Antiga capital dos príncipes da Transilvânia, Alba Iulia foi construída sobre as ruínas do antigo castrum romano Apulum. Seus portais, molduras, abóbadas e frontões são representativos do renascimento transilvano. Em 1 de novembro de 1599, Mihai Viteazul, vencedor em Schellenberg, fez sua entrada triunfal em Alba Iulia, à frente de um grande cortejo. Ela foi a capital do brilhante governante durante o curto período em que ele conseguiu realizar a união dos países romenos. Em 1784, no mesmo platô da cidadela, os grandes mártires da nação, Horia e Kloska, sofreram o suplício da roda por terem tido a coragem de pedir uma vida melhor para seu povo.
Após a conquista austríaca, o arquiteto militar Visconti construiu aqui, entre 1714 e 1738, uma das mais poderosas fortificações Vauban da Transilvânia. A cidadela tem 6 portas monumentais em estilo barroco, das quais 4 estão decoradas com estátuas e relevos. As 7 bastiões defendem mais de 12 quilômetros de fortificações. Entre todas as cidades da Romênia, Alba Iulia é a capital da Grande União. A famosa cidadela foi escolhida para abrigar entre suas muralhas os representantes dos romenos da Transilvânia, no maior dia da história deste povo, 1 de dezembro de 1918. O edifício onde ocorreu a reunião da Grande Unificação Nacional, que decidiu a união da Transilvânia com a Romênia, data de 1898. Após a Grande Unificação Nacional, foi adicionado um portal triunfal no lado oeste, para marcar o evento de máxima importância na história de todos os romenos. Mencionada documentalmente pela primeira vez no ano de 1387, tornou-se capital da Moldávia em 1564, durante o reinado de Alexandre Lapusneano. Esta é a cidade das grandes ideias, da primeira grande unificação, do primeiro espetáculo de teatro em língua romena e do primeiro museu literário memorial, dedicado a Ion Creanga. Na cidade, na colina Copoului, encontra-se a mais antiga universidade da Romênia, chamada hoje de Universidade Alexandru Ioan Cuza. É a continuadora simbólica da antiga Academia Domneasca de Iași, fundada por Vasile Lupu em 1642. Foi inaugurado na presença do governante Alexandre Ioan Cuza, cujo nome leva. O edifício atual foi construído segundo os planos do arquiteto Louis Blanc, e é uma combinação de estilo clássico com barroco. Através de uma entrada monumental, chega-se à Sala dos Passos Perdidos, decorada com pinturas realizadas pelo pintor Sabin Balacha. A Cidade Velha estava contida em um quadrilátero delimitado pelas ruas que cercam a antiga Corte Príncipe, no local da qual hoje se ergue o Palácio da Cultura. Realizado segundo os planos do arquiteto I.D. Berindei. A construção do palácio durou 2 décadas e foi inaugurada em 1926 por Ferdinand de Hohenzollern. O estilo do palácio é neogótico flamboyante, rico em detalhes ornamentais e elementos heráldicos. O relógio com carrilhão, instalado na torre central, é composto por um conjunto de 8 sinos que reproduzem a cada hora a hora da união. Hoje, o Palácio da Cultura em Iași é a sede do Complexo Museal Nacional Moldova. A Igreja dos Três Hierarcas é um dos edifícios religiosos mais interessantes da Europa. Fundada pelo governante Vasile Lupu entre 1637 e 1641, a igreja impressiona pela beleza da decoração. Suas paredes são verdadeiras bordados em pedra. Como em toda a Moldávia e na Romênia, a nova cidade se expandiu em todas as direções, engolindo as aldeias ao redor e assimilando seus habitantes. Do ponto de vista arquitetônico, ela ainda se apresenta como uma verdadeira mistura de novo e velho, de história e modernidade, de grama, concreto e vidro. Embora não possa se orgulhar de uma cidadela de assento, Târgu Jiu é a cidade do Museu Brancuș.
O grande escultor romeno deixou como legado aos habitantes da pequena cidade uma série de esculturas que colocam a cidade no mapa cultural do mundo. A Porta do Beijo, a Mesa do Silêncio, a Coluna Sem Fim e o Caminho dos Heróis são pontos de referência no eixo da espiritualidade gorgiana. O conjunto monumental é uma homenagem aos heróis que caíram durante a Primeira Guerra Mundial. A Mesa do Silêncio simboliza a última ceia antes da batalha. As 12 cadeiras que a cercam são esculpidas em forma de ampulheta e simbolizam também a passagem do tempo. A Rua dos Heróis, também cercada por cadeiras, foi pensada como uma representação daqueles que estão à margem e aguardam. A Porta do Beijo é o símbolo da passagem para o além, enquanto a Coluna do Infinito, este eixo do mundo, composta por peças romboidais fundidas em ferro, reproduz os pilares esculpidos em madeira que sustentam os telhados das casas outenas. Assim concebido, o conjunto reúne 3 artes: escultura, arquitetura e urbanismo, e pode ser considerado um dos monumentos mais bem-sucedidos do mundo. Aparecida nas últimas décadas do século XV, o Grande Banat de Craiova tornou-se, em um tempo relativamente curto, a segunda instituição política do país em importância, depois da dominação. Durante o período da Mãe Valente, Craiova conheceu uma forte prosperidade, com fontes contemporâneas apresentando a cidade como um importante centro político e militar. A Casa do Banat é o edifício laico mais antigo existente hoje na cidade, datando do ano de 1699. De acordo com as apreciações dos historiadores de arte, ela continua uma mais antiga do século XV, construída por Barbu Craiovescu. Tem 2 níveis, com quartos com arcos de tijolo no andar térreo, com quartos e varandas no andar superior. Aqui se reunia o divã de Craiova. Após 1800, tenta-se uma sistematização da cidade. Novos edifícios são construídos em diferentes estilos por arquitetos franceses, italianos, alemães ou romenos. Na plástica arquitetônica, dominam as formas características do ecletismo europeu, especialmente o academicismo francês, superbamente ilustrado pelo Palácio Jean Mihail. Este foi realizado no início do século XX pelo arquiteto francês Paul Gautrot, a pedido de um dos homens mais ricos da Romênia naquelas épocas. O palácio foi coberto com ardósia e dotado desde o início com instalação elétrica e aquecimento central. A Igreja Madonna Dudu, Catedral da Mãe de Deus, é um verdadeiro local de peregrinação. Erguida entre os anos de 1750 e 1756, a igreja foi nomeada assim devido à imagem milagrosa da Mãe de Deus, que, segundo a lenda, teria sido encontrada em um amoreiro, localizado no lugar onde posteriormente foi construído o altar. A pintura da igreja leva a assinatura de Gheorghe Tătărescu. Bucareste é uma cidade onde restaram muito poucos vestígios do passado. A partir do século XIX, uma série de arquitetos franceses se estabeleceram em um terreno de onde eram facilmente removidos quaisquer obstáculos, por mais antigos ou significativos que fossem para os habitantes da cidade. Em outras palavras, o pequeno Paris substituiu Bucareste. Os palácios ecléticos suprimiram as caravanas e os raios. Bucareste, francisado, se estabeleceu impiedosamente sobre a antiga corte princely. Toda a história da transformação da cidade pode ser lida no caminho da vitória.
Considerado por muito tempo uma das principais artérias de Bucareste, o Caminho da Vitória surgiu no século XVII. O estilo clássico, o Art Deco e o ecletismo substituíram as casas nobres, as estalagens, os mosteiros e as igrejas. O Palácio dos Telefones foi construído entre 1932 e 1933, segundo o projeto dos arquitetos Wicks e Van Zanen, com os engenheiros Troy e Stan, e foi na época a primeira construção alta com estrutura metálica na Romênia. No local do Palácio dos Telefones havia antigamente a terraço O Tetelechano, o café frequentado por literatos, artistas, cientistas e atores. O Palácio Real é separado das antigas fundações culturais reais por uma ampla praça, teatro de muitos movimentos sociais, entre os quais a Revolução de 1989. A estátua equestre de Carol I, que dominava a praça do palácio, foi derretida pelos comunistas nos anos 50. O Teatro Nacional Romã está ligado a toda a história da música romena erudita. Foi erguido por meio de uma subscrição pública, segundo os planos dos arquitetos Albert Galeron e Costin Baikoiano, e inaugurado em 1888. O edifício, em estilo neoclássico, possui um frontão apoiado em colunas jônicas. A sala de concertos é decorada com um fresco circular que representa momentos da história dos romenos, pintado por Costin Petrescu. O palácio com leões construído para o Nababo Cantacuzino por mestres italianos é, hoje, o Museu Jorge Enescu. O ponto final da Calia Victoriae é a Praça da Vitória, da qual, do projeto inicial, foi construída apenas a edificação do governo. Os outros edifícios previstos ao redor da imensa praça não foram mais construídos. A chegada ao poder do Partido Comunista significou uma estagnação no desenvolvimento do centro da cidade, uma estagnação que durou várias décadas. Em 1977, um terremoto de 7,2 graus na escala Richter derrubou uma série de edifícios antigos. Mas os danos causados por este terremoto não se comparam ao desastre que a sistematização segundo os planos de um ditador megalomaníaco iria provocar. O bairro Uranus, um dos mais antigos no coração de Bucareste, foi arrasado por bulldozers para dar lugar a uma construção que tanto a cidade quanto os bucurestenses sentem como um corpo estranho. A Casa da República, o atual Palácio do Parlamento, de forma retangular, é o segundo edifício administrativo do mundo, depois do Pentágono. O edifício, inacabado no momento da Revolução de 1989, possui 12 andares, 4 níveis subterrâneos e um bunker nuclear. Ceausescu queria fazer uma linha secreta de metrô, ligada ao metrô bucurestiano. A maior entre as mais de 1000 salas é a Sala da Unirii. Na construção, participaram 400 arquitetos e aproximadamente 20.000 trabalhadores, que trabalharam em 3 turnos, 24 horas por dia. Pensado inicialmente como o ponto final de um novo eixo de Bucareste, o Palácio do Parlamento é uma das construções mais controversas da Romênia, tanto em relação ao seu papel e utilidade, quanto ao seu aspecto estético. A Avenida da União, que liga o Palácio do Parlamento à Praça Alba Iulia, é ladeada por prédios altos de 8 andares, que escondem grosseiramente o edifício da Mitropoliei. Bucareste foi e continua a ser um campo de batalha permanente. É um palimpsesto, uma soma de projetos que se sobrepõem, violentamente, seja por incêndios, terremotos ou apenas pela vontade política dos que estão no poder. É um projeto inacabado, em que as visões se sobrepõem, nunca transformadas integralmente em realidade.
A Romênia é sem dúvida um país surpreendente que se deixa descobrir apenas por aqueles que têm a paciência de conhecê-lo pessoalmente. Para descobrir seus rostos, você só precisa ter a curiosidade de vê-los de perto. As marcas da história são aquelas que conferem personalidade a algumas cidades, imprimindo uma certa nobreza até mesmo aos bairros mais novos, que não se assemelham em nada àqueles construídos para os primeiros habitantes. Outras foram dominadas pelos projetos de arquitetos estrangeiros ou, ao contrário, foram radicalmente transformadas por planos de sistematização que apagaram suas antigas feições. Mas onde quer que seus passos o levem, em qualquer cidade, basta olhar atentamente para os edifícios para descobrir os detalhes que os tornam bonitos. Um frontão, uma cariátide, um rendilhado de pedra, um símbolo heráldico, uma grade de ferro forjado ou uma janela escondida atrás de um oplon esculpido. Algo que te surpreende. Faz você sorrir e se perguntar que maravilha e que acontecimento, que ainda existe tal beleza